multidão, o negócio meio inacreditável, aí eu achei que tinha que começar gritando, perdão. Aliás, e aí tem isso, se eu estiver falando muito baixo, quem estiver atrás e não estiver me ouvindo, dá uma levantada de mão, porque enfim, não sei como essa coisa se comporta, estou ouvindo um eco da voz, é um negócio bem esquisito. Eu realmente não estava preparado para essa multidão. Bom, duas coisas. Primeiro, eu vou fazer de tudo para terminar a palestra a tempo de ter um debate, umas perguntas, de ter uma conversa e ainda dá tempo de pegar Portugal e França, né? Tem 1h20, então eu acho que dá. Também não sei se é tão importante, mas de qualquer forma. Então tá bom. Agora, de qualquer modo, 1h20 é mais do que suficiente para falar desse assunto tipográfico que a gente tem pela frente. Organizar não, mas agradecer a organização do E-Design pelo convite, e em especial a atenção da Paula, que cuidou da organização dessa palestra. Enfim, queria fazer uma breve apresentação. O meu nome é André Stolarski, eu sou designer, na verdade eu sou formado em arquitetura pela FAO USP, São Paulo, e apesar de formado em arquitetura, eu não faço arquitetura, sou designer desde a minha formação em 94, e aí em 98 me mudei para o Rio de Janeiro, depois de ter aberto um pequeno escritório em São Paulo, de começar a dar aula na própria Universidade de São Paulo, em São Carlos. E no Rio trabalhei um pouco no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ajudando a organizar as exposições e a comunicação visual do museu, e depois montei um pequeno escritório que faliu, e logo antes que eu fosse a São Paulo de volta trabalhar num quarto na praia da minha mãe, eu fui chamado para um escritório carioca chamado Tecnopop, onde eu trabalho até hoje, do qual eu sou sócio. O escritório tem 6 sócios e está aí há mais ou menos uns 6 anos. E foi na Tecnopop, foi ao entrar na Tecnopop, foi um pouco antes, na verdade, disso acontecer, que o início desse projeto tomou forma, e ele se estendeu, então, digamos assim, no final de 2002 até o início de 2005. O que é uma duração bastante razoável para um projeto de uma adaptação de um livro. Quer dizer, a palestra de hoje, na verdade, é uma palestra que versa pura e simplesmente a respeito da adaptação de um projeto já existente em outra língua para o português, uma adaptação que também é gráfica. Nada levava a crer que fosse demorar tanto tempo e dar tanto trabalho. De qualquer forma, eu acho que é um negócio bacana, interessante, mas também que pode ser, sobretudo para quem está no fundo, talvez por conta do tamanho das informações na tela, profundamente chato. Porque o assunto, na verdade, em certos momentos, profundamente chato. Tipografia pode ser, em muitos momentos, um negócio profundamente chato. Sobretudo quando os detalhes infernais, infinitos e infinitesimais começam a tomar conta do cotidiano de quem trabalha com edição de texto, editoração, tipografia, etc. Mas eu vou contar muito brevemente a história de como é que esse projeto surgiu e como é que ele foi levado adiante. Então vamos começar a traduzir e a fazer o livro. Agora, é bom dar um certo preâmbulo, mostrar por que ele é tão interessante. Mais do que fazer a propaganda do livro, que não é bem o caso, é mostrar qual é a relação dele com aquilo que se diz ou que se fala a respeito de tipografia por aí. Quais são as limitações dele, quais são os problemas que ele tem e quais são as coisas interessantes que ele traz. O livro se chama Elementos do Estilo Tipográfico. Bom, a primeira coisa que aparece é a seguinte: o que nesse caso, o tal estilo tipográfico? E o que é esse livro esquisito, que todo mundo adora, mas que é um manual? Isso é muito esquisito. Começando pela última questão, assim, por que diabos um manual de tipografia que tem itens que ficam mandando você fazer coisas do tipo:
Nunca inicie um parágrafo sem recuo. Nunca inicie um parágrafo na última linha da página. Não faça isso, não faça aquilo. Por que o manual tem esse apelo de pessoas que poderiam muito bem, e são, na maioria das vezes, antidogmáticas? Elas estão, digamos assim, predispostas a não topar esse tipo de regra. Digamos, as duas diagonais, a diagonal da página dupla e a diagonal da página simples, puxa-se uma reta, e essa reta depois encontra em diagonal o ponto de intersecção do outro lado. Essa proporção é uma proporção muito bacana, porque, de um certo modo, o bloco de texto que está dentro da página corresponde à proporção da própria página. É um espelhamento. Aquilo que é a página é aquilo que está no bloco. De quebra, isso funciona muito bem como livro, porque o espaço de baixo é um espaço bastante livre, tanto para o respiro visual quanto para a colocação do folio. O de cima é o que tem que ser, um espaço razoavelmente pequeno. O espaço interno é menor ainda para dar coesão aos blocos de texto, afinal de contas a gente está falando do livro tradicional, e o espaço de fora é bacana para pôr o dedão, para segurar o livro. As proporções aí estão dialogando de uma certa maneira com o corpo do leitor. A tradução de coração propriamente dita durou 1 ano e meio. E eu achava que era uma história divertida, que valia a pena apresentar, a Paula sugeria que eu contasse, então tá aí. É isso, eu queria abrir para perguntas ou para o jogo. Só uma breve pergunta, Eu acho que essa união ainda não existe. Basta ver o estado da LPG Brasil. É uma associação que tem mais de uma dezena de anos e que até hoje ainda não conseguiu congregar a maior parte dos designers do Brasil em torno de interesses comuns. Isso não é incompetência da ADG, propriamente, até porque eu sou um dos coordenadores da ADG no Rio de Janeiro. Mas eu acho que é, de uma certa forma, um sintoma de como nós estamos acostumados a nos relacionar muito mais pelo dissenso do que propriamente pela união em torno de questões específicas. Então, embora eu ache que essa seja uma face simbólica positiva, e eu acho que existe sim uma importância na ideia de você ter uma profissão reconhecida, eu acho que muitas outras questões que se colocam nesse momento, e aí é o André Stolasky falando, não é o coordenador da DG, são, digamos assim, ainda passíveis de questionamento. Quer dizer, em que medida esse reconhecimento ocorre por conta da regulamentação pura e simplesmente? E mais do que isso, na prática, a regulamentação serve exatamente para quê? Ela serve evidentemente para que os designers possam ser contratados para trabalhar no serviço público. Ela serve evidentemente para que alguns designers sejam reconhecidos como tal após anos de profissão não reconhecida. Mas o fato é, em termos de funcionamento da atividade, em termos de daquilo que os designers enfrentam, em 80% dos casos, em termos mesmo de proteção legal, não me parece ser uma panaceia e me parece ser uma solução que ainda tem muitas alternativas a serem consideradas. Eu, de qualquer modo, acho uma alternativa simpática, com todos os problemas que ela pode trazer, com todas as questões tributárias que ela pode trazer, os pesos tributários que ela pode trazer, mas acho que ela foi durante muito tempo uma bandeira importante no país, uma bandeira simbólica. Faz sentido, todo mundo pensa nisso, todo mundo pergunta isso, e embora em muitos países a profissão não seja regulamentada, isso não queira dizer nada, é também muito complicado você ficar fazendo comparações aqui com outros países cuja realidade em termos de mercado também é muito diferente da brasileira.